Foi pedido a mim para refletir sobre o tema Misericórdia na Família, Dom e Missão, muito por conta do convite do Papa Francisco ao instituir este jubileu extraordinário do Ano Santo da Misericórdia. E eu gostaria de começar por aqui. Se alguém que lhe encontrasse na rua e nunca tivesse vindo numa igreja e lhe perguntasse o que significa um jubileu extraordinário, Ano Santo da Misericórdia, o que você diria? Talvez você diria como eu, que a palavra jubileu, ela vem do hebraico, de Iobel, era um chifre que os judeus utilizavam para anunciar uma alegria, como por exemplo no dia de casamento. Então jubileu significa alegria. O Papa Francisco diz que o cristão, ele não pode ter cara de velório, ele precisa ter alegria. O Ano Santo é outro costume judaico, que de tempos em tempos, segundo alguns critérios, era feita uma reconciliação. Então as pessoas que tinham perdido a propriedade eram restituídas, os escravos eram libertos. Por isso o Ano Santo significa um ano de reconciliação. Neste jubileu do Ano Santo, nesta alegria de podermos nos reconciliar com Deus e com os irmãos, o Papa Francisco, ele deu para a sua igreja um dispositivo chamado indulgência. Esse dispositivo eclesial, ele gerou muita confusão na cabeça das pessoas, mas a indulgência significa uma remissão diante de Deus dos nossos pecados. Então você poderia me perguntar assim: mas padre, eu já me confessei com os padres, isso não vale? Vale. A confissão, ela retira a culpa do pecado, mas não retira as penas devidas do pecado. Então, por exemplo, imagine você que alguém mate uma pessoa e você peça perdão deste pecado, o padre absolve esta pessoa, então é tirado dessa pessoa a culpa deste pecado, mas as penas devidas deste pecado continuam. A pessoa não ressuscita, ela continua morta. Então, neste ano de reconciliação, de alegria, o Papa então dá oportunidade a todos os cristãos de redimirem diante de Deus todas as penas do pecado. A gente chega mais rápido diante de Deus, vamos dizer assim. É como se fizéssemos uma comparação, mesmo que pobre, mas só para nós entendermos. Nós vamos até Deus sem pagar pedágio. Mas este jubileu, Ano Santo, é específico, é sobre a misericórdia. E é disso que eu gostaria realmente de falar com vocês. A misericórdia na família, dom e missão. Em 1962, o Papa João XXIII, ele é santo da igreja. Quem já tinha nascido em 1962, levanta a mão aqui. Isso demonstra idade avançada, viu gente? Nascer para baixo de 1962 demonstra idade avançada. É sinal que vocês tiveram curso de datilografia, não é verdade? É sinal que vocês usaram expressões como cai a ficha, não é assim? Vira o disco. Hoje nós vemos que o modelo de mundo que nos formou, esse já acabou, não é? Bom, em 1962, João XXIII, ao fazer uma grande reunião com os bispos do mundo inteiro, Dom Tomás Vaqueiro, que era bispo da nossa diocese, estava lá, e no primeira homilia que ele fez, ele disse assim: é preferível, nos tempos de hoje, a igreja
usar mais o remédio da misericórdia do que o remédio da severidade. E o que ele quis dizer com isso, meus irmãos? Que nós somos chamados a eleger a misericórdia como um projeto para a nossa vida, a eleger a misericórdia como um projeto para as nossas famílias, a eleger a misericórdia como um projeto para a nossa igreja. Muitas vezes, meus irmãos, eu e vocês, elegemos a maldade como um projeto de vida. Veja, só nós, seres humanos, temos condição e capacidade de fazer maldade. Os animais fazem mal, mas só nós temos condição de fazer maldade, porque a maldade é quando nós temos consciência e elegemos o mal como uma prioridade na nossa vida. Quantas vezes nós pensamos assim: se Deus quiser, esta minha vizinha vai pagar tudo que ela me fez. Se Deus quiser, ela vai ter um câncer. Não é assim? Nós elegemos o mal como um projeto para a nossa vida. E a misericórdia, que é convite do Papa Francisco para as nossas famílias, é ao contrário. É eleger a misericórdia como um projeto para a nossa vida. Então, uma pergunta me parece ser interessante: o que significa esta palavra misericórdia? A palavra misericórdia é muito importante na Bíblia. Ela aparece 216 vezes, como por exemplo, Deus é rico em misericórdia, eterna é a sua misericórdia, Pai de todas as misericórdias. Jesus usou de misericórdia com o cego, com a mulher cananeia, com a menina epilética e assim por diante. No primeiro livro da Bíblia, nós escutamos uma história de misericórdia de Deus. Existe um escritor chamado Padre José Gouveia. Ele tem um livro, Os Filhos de Eva, e ele mostra uma tradição bonita deste primeiro livro da Bíblia. Ele diz assim, que quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, Deus mostra a sua justiça. Mas logo em seguida, Deus, ao fazer uma roupa para Adão e Eva, mostra toda a sua misericórdia. Então a palavra misericórdia, ela vem de duas palavras do latim. Misere, que significa fraqueza, uma pessoa miserável, pobreza, e cordis, que significa coração. São Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, e no artigo 8 e na questão 35 ele define o que é misericórdia. Ele diz assim: misericórdia é uma tristeza pelo mal de outrem. Misericórdia é uma tristeza que eu sinto pela fraqueza que o outro está passando, ou pela situação difícil que o outro está passando. Aliás, para entender o pecado, os santos padres da igreja sempre usaram essas duas categorias, alegria e tristeza. João Cassiano, por exemplo, que formulou os 7 pecados capitais, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Irineu de Leão, sempre usaram estas duas categorias para falar sobre o pecado e a graça, alegria e tristeza. Por exemplo, o que é inveja? A inveja é uma tristeza que eu sinto pela alegria do outro. Por exemplo, imagine vocês que vocês se reencontram com alguém do colégio que há 20 anos vocês não veem. Uma amiga sua do colégio, ou um amigo seu do colégio, e percebe que esta pessoa está linda, ficou rica, está magra. Essa mulher tem um marido bonito do lado e tem um carro novo do ano, e você aí, sendo esse buchão, pagando prestação de hoje até segunda vinda de Jesus, e com o marido fedendo cachaça do lado. O que você tem? Você tem uma inveja, que é uma tristeza pela alegria do outro. A palavra inveja vem do latim invidere,
significa aquele que não sabe enxergar, não é? Dante Alighieri, na sua obra Divina Comédia, reservou o 7º círculo do inferno para os invejosos. Sabe qual era a sorte dos invejosos para Dante Alighieri? Viverem com um arame farpado em volta dos olhos, porque inveja significa aquele que não sabe ver. Mas eu não vim falar de inveja, eu vim falar de misericórdia, só para mostrar para vocês que misericórdia é uma capacidade que nós temos de encostar o nosso coração, os nossos sentimentos na tristeza do outro, na fraqueza do outro. Vocês sabem que a igreja prescreve 14 obras de misericórdia. Como eu posso encostar o meu coração nas fraquezas dos outros? A igreja então prescreve 14 obras de misericórdia: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pouso aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos, ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do próximo e rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Por que, meus irmãos, é tão importante elegermos para a nossa família a misericórdia como um projeto para a nossa vida? Por que é tão importante elegermos a misericórdia e não a maldade como um projeto para a nossa vida? Porque, meus irmãos, se nós não elegermos a misericórdia como um projeto para a nossa família, fica insuportável nós vivermos em família, em comunidade ou qualquer agremiação humana. A misericórdia, ela nos ajuda a viver a vida boa. Tem um historiador de Campinas, escreveu um livro chamado Pecar e Perdoar, Deus e o Ser Humano na História, chamado Leandro Carnal. E ele diz assim, que nós falhamos aonde é fácil. Aliás, o que caracteriza o ser humano, para este historiador, é o pecado. Ninguém mais pode pecar a não ser o ser humano. Só o ser humano pode fazer maldade, porque pode escolher entre duas coisas, não? Nós erramos aonde é fácil. Imagine vocês que nós andamos já faz 10, 30, 40, alguns 80 anos andando todo dia. Esta é uma atividade que não exige de nós muita habilidade para se viver, e mesmo assim, de vez em quando, o que acontece conosco? Nós erramos o passo e caímos, ou como diz o caipira, a gente trupica e cai, não é? Imagine, meus irmãos, se nós falhamos aonde é fácil, aonde a vida não exige de nós muita habilidade para se viver, imagine quando a vida exige de nós habilidades mais sofisticadas, como relacionamentos entre marido e mulher, entre filhos e pais, onde a vida exige de nós habilidades mais sofisticadas. Se nós falhamos onde é fácil, imagine quando a vida exige de nós habilidades sofisticadas. Nós também falhamos. E se nós falhamos, e por que nós falhamos, precisamos eleger a misericórdia como um projeto de vida. Senão, a vida em família, ela fica insuportável. A vida em igreja, ela fica insuportável. Nós não só falhamos aonde é fácil, nós também geralmente escolhemos aquilo que nós já sabemos estar errado. Nós elegemos a maldade como um projeto de vida. Por exemplo, nós sabemos que o dano que causa uma fritura, nós sabemos e temos clara consciência do dia seguinte, depois de beber em excesso. Nós sabemos que o dinheiro gasto com aquela promoção que você viu na loja vai fazer falta no final do mês. Nós sabemos o mal que faz cair de boca no pudim, vai direto para o culote, não sai nunca mais.
E mesmo assim, o que nós fazemos? Nós escolhemos aquilo que nós já sabemos que não está certo, que está errado. Nós falhamos onde é fácil, nós escolhemos aquilo que nós já sabemos estar errado. E a pergunta é: o que é preciso para que a nossa convivência ela consiga ser boa? Precisa de nós que nós tenhamos a capacidade de encostar o nosso coração na fraqueza, no pecado e na miséria dos outros. Precisamos eleger a misericórdia como um projeto para a nossa família. Misericórdia e família, dom e missão. Esta é a missão da família. Mas nós fraquejamos na misericórdia. O grande desafio nosso é não fraquejar na misericórdia. Conta uma lenda medieval que Lúcifer era o anjo portador da luz mais belo do céu, e por se achar o mais bonito do céu, por causa do seu orgulho que pesou tanto, ele caiu do céu e deixou de ser um anjo de Deus e se tornou um anjo que elegeu a maldade como um projeto de vida. Aliás, Santo Agostinho, nas Confissões, ele diz que o orgulho é a raiz de todos os pecados. E você sabe disso, você sabe que eu estou falando é verdade, por experiência própria. Todas as vezes que você se deu mal na vida, todas as vezes que você não conseguiu perdoar alguém, é porque estava em jogo o quê? O seu orgulho. As pessoas dizem assim para nós, padres: Padre, eu não perdoo meu pai. Poderia ser qualquer pessoa que tivesse feito a mesma coisa, mas foi o meu pai que me fez isso, por isso eu não perdoo. É mentira. Porque poderia ter sido qualquer pessoa que você não perdoaria do mesmo jeito. Porque o perdão não está relacionado à pessoa que fez, mas a você mesmo, ao seu orgulho. É sinal que você ficou muito pesado, como Lúcifer, e caiu. Não conseguiu dar o passo da misericórdia. Nas Sagradas Escrituras, eu disse para vocês, existem várias passagens que mostram a misericórdia de Deus. Eu gostaria de falar de uma que é muito conhecida de todos nós. É a passagem do filho pródigo, do irmão mais novo e do irmão mais velho. Mas eu não gostaria de falar do irmão mais novo, isso todo mundo já falou. Eu gostaria de falar do irmão mais velho. Poucas pessoas falam do irmão mais velho. Vocês conhecem a história, não vou repetir para vocês. O irmão mais novo pede a sua herança, sai, gasta tudo e depois volta para a casa do pai. Quando ele volta, o pai faz uma festa, usa de misericórdia, porque para o judeu, o pai não era obrigado a acolher o filho, ele não ficaria mal visto por não acolher o filho, mas ele usa de misericórdia, ele dá preferência ao amor, à compaixão, do que a lei e a justiça. Mas o filho mais velho, ele diz assim para o pai, que não quer entrar na festa, porque esse teu filho que gastou tudo, você o acolhe aqui. É como se ele estivesse dizendo assim: eu, que sou tão virtuoso, estou sempre aqui, trabalhei dia e noite pelo Senhor, e não sou reconhecido? Eu, que sou tão virtuoso, que cumpro os horários e não faço nada de errado, nunca recebi nada em troca? O grande desafio da misericórdia, meus irmãos, ao meu ver, é nós nos tornarmos professores da virtude, nos acharmos tão virtuosos, que ficamos pesados com o nosso orgulho e nós não conseguimos eleger a misericórdia como um projeto de vida. Vejam, meus irmãos, muitas vezes essa história se repete conosco. Quantas vezes essa história se repete conosco? Nas vezes em que você e eu damos aquele sorriso grande quando vemos alguém sendo punido pelo policial porque ultrapassou em local proibido ou estacionou em local proibido, damos um sorriso e nós pensamos assim: graças a Deus que eu, que sou muito virtuoso,
não faço isso. Cuidado, meus irmãos, porque na virtude também existe pecado. E qual é o pecado da virtude? É o orgulho. Aliás, qual é a diferença entre um pecado e uma virtude? É o limite. Uma virtude que não tem limite, ela se torna um pecado. Por exemplo, você diz assim: eu sou muito tolerante, padre. É uma virtude minha, eu consigo tolerar as pessoas. Mas se você ver na rua uma senhora de 90 anos apanhando de um jovem de 18 anos, você não pode ser tolerante. Você tem que ser intolerante. Você tem que separar, você tem que chamar a polícia. Porque a diferença de uma virtude para um pecado é o limite. Uma virtude que não tem limite, ela se torna um grande pecado. E meus irmãos, muitas vezes nós nos tornamos professores da virtude, não é? Hoje está se difundindo um costume, as pessoas tiram foto das pessoas em alguma coisa errada e colocam no Facebook para comentar, compartilham no WhatsApp. É como se as pessoas dissessem assim: eu, que sou tão orgulhoso, que sou tão virtuoso, não faço essas coisas. Não sei se vocês perceberam, meus irmãos, mas a grande dificuldade, ao meu ver, de nós elegermos a misericórdia como um projeto para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa vida, é nos tornarmos professores de virtude. Quando nós nos alegramos com o rigor da lei, quando nós ficamos felizes pela punição, a misericórdia é o contrário. A misericórdia não é uma alegria pela tristeza do outro. Isso se chama professores da virtude. A misericórdia é uma tristeza que eu sinto pelo mal que o outro está passando. Muitas vezes fraquejamos na misericórdia, mas nós não podemos nos esquecer que todos erram, todos caem. Tem horas, eu não sei vocês, que a gente olha no espelho e se pergunta assim: por que eu fui deixar chegar nessa situação? Por que eu fui cair aqui? E meus irmãos, nós aprendemos que se o que nos caracteriza é o pecado, é a falha, é o erro, é a condição de elegermos o mal como uma prioridade na vida, então nós precisamos nos perguntar: será que a misericórdia não seria mais interessante como um projeto de vida do que a maldade? Então gostaria de terminar essa reflexão lembrando de um trecho de uma música que ficou muito famosa na boca do Frejá, mas os mais novos não devem lembrar dele. Depois vocês procuram no Google Frejá, mas os mais novos devem se lembrar do Jorge Mateus. Eles regravaram essa música chamada Amor para Recomeçar, e tem uma parte dessa música que, ao meu ver, traduz muito bem o que significa misericórdia. E ela diz assim: e com os que erram feio e bastante, que você saiba ser tolerante, porque rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Eu vou repetir essa frase para vocês. E com os que erram feio e bastante, que vocês saibam ser tolerante, porque rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Nós não podemos rir da fraqueza do outro. Nós precisamos encostar o nosso coração na fraqueza do outro. Precisamos eleger a misericórdia como um projeto para a nossa igreja. Vocês deveriam ser mais misericordiosos com a gente, com os padres. O povo não é misericordioso com os seus padres, não é? Vocês precisariam eleger a misericórdia como um projeto para a igreja. O pai e a mãe devem eleger a misericórdia como um projeto para educar os seus filhos. Muitas vezes não são. Os seus filhos devem ser mais misericordiosos com os pais. Eleger a misericórdia como um grande e fundamental projeto para a nossa vida.
Porque rir é bom, meus irmãos, mas rir de tudo é desespero. Que não esqueçamos do fundamental, a misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja